Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da hialuronidase. Como muitos já sabem, a hialuronidase é uma enzima capaz de reverter quadros de eventos adversos com ácido hialurônico. Quais são esses quadros de eventos adversos? Como por exemplo, efeito Tyndall, nódulos, bloqueio intraarterial causando isquemia. Então, a hialuronidase nós utilizamos de modo off-label para reverter esses quadros. E muitos profissionais têm receio de utilizar essa enzima porque muitas pessoas têm alergias a picadas de abelhas, a picadas de formigas, vespas, porque o veneno da classe desses insetos, Hymenoptera, tem hialuronidase. Nós vamos realizar um teste em mim para saber se eu tenho ou não reação a hialuronidase, saber se eu tenho alergia. Eu tenho aqui em mãos do laboratório da Optimus. No Brasil, aqui tem o registro da Anvisa da hialosima, que é do laboratório Aspen, em que é de origem bovina. Aí também tem esse laboratório, tem um laboratório também Biometil, tem o PHD também, que são de origens bovina, ovina e de recombinante humana. Pois bem, nós vamos fazer uma diluição, certo? Para diluir, nós utilizamos 5 ml de diluente. Vamos usar 5 ml de soro fisiológico endovenoso. E aqui nós temos 3.000 UTR. E vamos diluir com 5 ml, em que cada ml vai se transformar em 600 UTR, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma seringa de 5 ml mesmo e vou acoplar a agulha. Vou aspirar 5 ml de soro fisiológico 9% endovenoso. Ok. E daí, vamos pegar aqui, tirar a tampinha flip-off, limpar aqui com álcool A70 e vamos injetar 5 ml de soro fisiológico 9% endovenoso. Aí espera, né, o pó ficar hidratado. Depois disso, nós vamos aspirar 1 ml e aí vamos aplicar algumas UTRs no antebraço. Ok. Vou esperar hidratar aqui um pouquinho. Então, fizemos a diluição aqui, a reconstituição, né, do pó liofilizado, porque vem assim, de 3.000 UTR, colocamos 5 ml de soro fisiológico endovenoso e aqui eu aspirei 1 ml na seringa de insulina. Ela tem 50 tracinhos. Então, isso quer dizer que a cada tracinho eu vou ter em torno de 12 UTR. Vou ter em torno de 12 UTR por pontinho. Eu vou injetar 0,10 ml por ponto. Vou colocar aqui álcool A70 e nós vamos fazer a aplicação intradérmica numa angulação de 45 graus. Só que um pouquinho mais profundo, eu vou aplicar aqui bem no centro, 45 graus, tá? Vou aprofundar um pouquinho e vou colocar 0,10 ml por ponto.
angulei aqui a 45 a 60 graus, né? Então, coloquei aqui no centro e alguns profissionais estão usando também de modo off-label 70% de hialuronidase numa seringa, juntamente com 30% do conteúdo de triancinolona. Por quê? Porque como a hialuronidase é muito reativa, no caso, junto com a triancinolona, ela dá uma seguradinha, evitando maiores edemas. Também vou colocar aqui essa misturinha de hialuronidase, tá? Vou fazer aqui uma limpezinha, vou colocar aqui no centro para ver como é que vai ser a reação, tá certo? Também vou angular a 45. Aprofundar só um pouquinho. Ok? Se a reação em cada ponto for menor que 3 milímetros, não é sinônimo de alergia. Agora, se for superior a 10 milímetros, é sugestivo de alergia. Então, é interessante não utilizar. Mas, se for um caso de uma injeção intraarterial tiver bloqueio, vai ter que se respaldar de outras coisas, como antihistamínico, como corticoterapia ali presente, como também suporte de adrenalina, né? Então vai ter que se respaldar de outros mecanismos. Eu aguardei mais do que 20 minutos, na verdade aguardei 40 minutos para ver se ia expandir, se ia aumentar. Ele quis formar uma pápula na hialuronidase somente, mas depois desapareceu. Não sei se dá para ver aí. Eu pensei de estar formando uma pápula gigante, mas quis formar e depois desapareceu. Coçando, tem uma coceirinha, mas é leve. Não é tão grande como eu havia imaginado, tá? E aqui, na verdade, eu coloquei 0,10 de hialuronidase. Aqui é triancinolona com 30% de triancinolona e 70% do volume de hialuronidase. Aqui eu coloquei 0,20 ml. A hialuronidase, pela FDA, permite o uso de 3 situações, que é para aumentar a absorção de anestésico local, também para aumentar a reabsorção de agentes radiopacos na urologia, também auxilia na administração de drogas no subcutâneo, usada como via alternativa em casos de desidratação, ou seja, ela vai ajudar nessa permeação. Então ela faz essa ampliação, né, para melhorar a absorção. E com isso também acaba desencadeando o aumento também de histamina. Mas eu, como imaginei, pensei que fosse ter uma reação maior. Em caso de alergia mesmo, é interessante descartar essa possibilidade. Já no caso aqui de 30% de volume de triancinolona com 70% de volume de hialuronidase, eu percebo que ela teve tão vermelha quanto a região da hialuronidase, mas ela está recuando, ou seja, aqui está ficando mais clarinho, tem menos vermelho agora, menos histamina, né, nessa região do que nessa que ainda tinha só a hialuronidase. Então achei interessante considerar a possibilidade dessa mesclagem, mas vamos fazer um teste para saber se de fato também a hialuronidase junto com a triancinolona tem a mesma, vai despolarizar o ácido hialurônico tão bem quanto a hialuronidase sozinha. Aqui tem menos de 3 milímetros, não tem aquela pápula, então é interessante dar continuidade. E vamos aguardar também 72 horas, eu vou observar. Aí no caso, nós vamos fazer também um teste
de só o ácido hialurônico e o ácido hialurônico com a triancinolona, para saber se de fato os dois têm efetividade, né? Aqui eu vou colocar, aqui tem 0,10 ml de um ácido com 20 miligramas, né? Ele é de alta reticulação. Eu vou colocar aqui 12. Vou colocar 12 UTR. E nessa daqui também. E aqui é um gel de 20 miligramas de ácido hialurônico. Aqui tem 0,10 e aqui tem 0,10. Aqui eu coloquei só a hialuronidase. Nós vamos aguardar aqui em torno de uns 10 minutinhos, tá? 10, 15 minutos, para ver como é que tá a situação da solubilidade. Nós percebemos que só o que tem a hialuronidase tá baixando mais rápido, pelo menos aqui ao meu ver, do que a hialuronidase juntamente com a triancinolona, tá? Vou dar umas batidinhas aqui para ajudar na permeação, porque a gente vai ter que massagear, né? Quando aplica a hialuronidase, nós temos que massagear para ajudar na quebra. Então, vou dar uma espalhabilidade aqui. Vamos aguardar aqui em torno de 15 para ver se realmente faz a despolarização. Ambos casos, né? Almeida e Saliba relatam que para usar a hialuronidase depende do crosslink, ou seja, numa seringa de 1 ml que contém 20 miligramas de ácido hialurônico, que é o caso, eu coloquei 0,10 aqui, certo? Com um gel de 20 miligramas de ácido hialurônico. Segundo eles, nós devemos colocar 5 UTR. Se esse gel for de 25 miligramas, ou seja, uma seringa de 1 ml que tem 25 miligramas de ácido hialurônico, aí nós devemos colocar mais, devemos colocar 10 UTR. No caso aqui eu coloquei 12 UTR. Já Balaciano e Bravo relatam que para cada 0,10 ml de ácido hialurônico nós devemos colocar 20 UTR. Eu já aguardei em torno de 15 minutos. O que eu observo aqui é que, no caso, com a triancinolona, ele já está, por incrível que pareça, está despolarizando mais rápido do que somente a hialuronidase. E daí eu vou colocar mais 24 UTR. Aqui eu vou colocar com a triancinolona. Pronto. E agora vamos aguardar mais um pouquinho. Vou espalhar, né, melhor. Após mais alguns minutos, eu percebo que onde tem só hialuronidase, tá se despolarizando, tá, mas demora mais. Quando eu puxo para lá, puxo para cá, ainda tem uma certa resistência, mas já tá melhorando aqui. E, por incrível que pareça, olha só, no caso, onde tem a triancinolona, a viscoelasticidade já tem quebrado. Então, se eu puxo para lá, puxo para cá, as partículas já se fragmentam mais rápido do que aqui. Aqui, a viscoelasticidade ainda se mantém. Eu achei bem interessante e gostaria de fazer um apelo a vocês. Se vocês encontrarem artigos que tenham a hialuronidase juntamente com a triancinolona numa mesma aplicação para fazer essa despolarização, por gentileza, coloquem nos comentários, por gentileza. Ainda aguardando o material ser totalmente despolarizado,
eu sempre fui ensinada a toda sobra ser descartada. Porém, eu vou deixar aqui nos comentários um artigo em que alguns autores relatam que a hialuronidase, sendo conservada até 30 dias na geladeira, pode ser utilizada. Mas eu sempre descartei a sobra, tá bem? Então, eu vou fazer um teste daqui a 30 dias, eu vou pegar esse mesmo material que eu vou guardar em geladeira e vou ver se ele continua com essa mesma potência, tá bem? Vamos fazer uma comparação. Então, eu sempre fui ensinada que, após a reconstituição, devemos utilizar em até 12 horas a hialuronidase. Depois disso, a sobra é descartada. Porém, eu vou deixar aqui abaixo nos comentários autores que relatam que guardando em geladeira pode ser utilizado em até 30 dias. Mas, reitero que isso é novo para mim, tá? E o que eu vou fazer também é guardar em geladeira, pelo menos essa mescla, tá? E nós vamos de novo aplicar aqui o ácido hialurônico e observar se ainda realmente tem essa ação, se ainda vai ter ação de despolarização, mas isso é novo para mim. Então, eu sugiro que continuem fazendo do modo descartou, se não utilizou em até 12 horas após a reconstituição, descarte, por favor. Em caso de isquemia, injeção intra-arterial, os resultados são melhores dentro de 24 horas. Então, nós devemos injetar a hialuronidase e, depois disso, massagear vigorosamente. Também podemos utilizar compressa morna de 5 a 10 minutos e também fazer laser terapia. Lembra do laser vermelho? E aí, se caso não melhorar em 30 minutos, a gente pode estar aplicando com 30, com 60 minutos até o desbloqueio, intraarterial, até o sangue fazer ali o retorno, mas nunca ultrapassar a 200 UTR, certo? Agora, se for a situação de um nódulo, efeito Tyndall, nós devemos aplicar doses recomendadas, como eu acabei de falar, e não precisa estar repetindo 30, 60 minutos depois, não. Tá fazendo uma em cima da outra, não. A gente pode aguardar aí 48 horas para ver se o nódulo desapareceu e fazer uma reaplicação com 15 dias. Normalmente, com a aplicação resolve. Se não resolver, com 15 dias, faz uma nova aplicação. Mas, por exemplo, no efeito Tyndall, a gente pode estar aplicando de 3 até 75 UTR, na região. E aí, se não reverter o quadro, com 15 dias fazer novamente. Agora, no caso de intraarterial, não. É interessante, principalmente, resolver nas primeiras 24 horas, para não ter sérios problemas, inclusive necrose ou até mesmo cegueira, dependendo da região, Não existe uma dose padrão recomendada para aplicação de hialuronidase. Mas, por exemplo, tem outros autores que relatam que se for de 2.000 UTR a hialuronidase, a gente vai diluir também com 5 ml de diluente. Hoje a gente utilizou soro fisiológico endovenoso 9%. E daí, se for de 2.000 UTR, numa seringa de 1 ml, nós vamos ter 400 UTR. Então, eles citam que, no caso de 2.000 UTR numa seringa de 1 ml, nós vamos aplicar 0,10 ml por ponto, 0,10 ml. Ele não cita nem UTR, Então, ele cita por ml. E é interessante também, se tiver, no caso, alergia, a literatura também diz que nós devemos ter, principalmente no caso de alergia, antihistamínicos, suporte de adrenalina intravenosa ou intramuscular, já considerar também corticoterapia oral ou venosa e reposição volêmica. Então, por isso que é importante nos capacitarmos cada vez mais, estudarmos, fazer novas graduações, se for o caso, tá? Também é contraindicado para gestantes, pacientes que realmente são alérgicos, a formigas, a vespas, abelhas, ou seja, da classe Hymenoptera.
Por quê? Porque existe uma combinação dos alérgenos com mastócitos e anticorpos IgE que causam uma cascata de liberação de mediadores. Quem são esses mediadores? Histamina, leucotrienos, fator ativador de plaquetas, enzimas, peptídeos e outras substâncias que produzem efeitos adversos. Antes de utilizar a hialuronidase, assim como o próprio ácido hialurônico, né? O paciente também deve assinar um termo de consentimento esclarecido e também de impedimento do caso do uso, né? Vamos supor que não pode de fato porque tem alergia à picada de abelhas, né? A classe Hymenoptera, então deve também assinar um termo de impedimento do uso. Agora nós já estamos com 50 minutos. O que aconteceu é que onde tem só a hialuronidase, acabou dando uma aceleradinha. Ó, então tá mais desmanchadozinho, já não vejo mais aquela viscoelasticidade, né? Ela já tá mais, vamos dizer, descompactada. Agora, no caso da triancinolona, ela se tornou mais lenta, é como se tivesse dado mais uma estabilizada, mas ainda continua agindo. Ainda vejo aqui fragmentos, não tem aquela junção de viscoelasticidade, puxa para lá, mas está demorando mais do que aqui. Mas o que não significa que ainda não vai deixar de agir, né? Agora é interessante a gente fazer esse novo teste daqui a 30 dias. Esse frasco, ele não vai ser aplicado em humanos, tá? Ele vai ser guardado em geladeira por até 30 dias, faltando, vamos supor, 29 dias, tá? Eu vou marcar hoje a data e nós vamos realizar esse mesmo teste, mas no caso in vitro, né? Ou seja, fora do corpo do ser humano, tá? Para ver se ainda continua com a mesma eficácia. Não vai ser aplicado em humano, vai ser só teste, tá bem? E também espero não precisar, né? A gente estuda para isso. Mas pode acontecer porque errar é humano. Mas a gente procura estar estudando, procura estar se capacitando, estar se respaldando, né? De fazer ali a aspiração, tudinho, saber onde é que está passando ali a artéria, enfim, para não causar nenhuma obstrução, nada de trazer nenhuma complicação. É muito importante a avaliação, a ficha de anamnese, para se certificar de alergias e tudo, saber se é bom aplicar ou não o ácido hialurônico ou se deve fazer outro procedimento, né? Que procure estar atendendo ali a expectativa ou aproximar a expectativa do paciente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula bônus do curso de rinomodelação do básico ao avançado, ou seja, desde a rinomodelação com ácido hialurônico até a estruturação com fios de PDO, fios de sutura, para melhorar os resultados, otimizar os resultados e satisfazer ainda mais seus pacientes. Fechamento, alar, levantamento de ponta, enfim, é um up para o procedimento de rinomodelação. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Vou deixar o link para a sua inscrição do curso de rinomodelação online, em que também, ao final do curso, você recebe um lindo certificado. Gratidão, deixe seu like, comentem, um beijo.